Fala gurizada, tudo tranquilo? Bom, espero que sim. Estamos iniciando mais um gabarito comentado para o PISM. E seguinte galera, nesse vídeo aqui eu vou resolver com vocês a prova objetiva de matemática do PISM 3 do ano de 2017. Bom, como vocês já sabem, eu sempre resolvo primeiro a parte objetiva da prova, depois a parte discursiva. Bom, eu não resolvo as duas partes em um único vídeo porque o vídeo fica muito longo. E como eu sei que vocês têm que estudar vários conteúdos para o PISM, eu decidi dividir a resolução em duas partes, beleza? Então nessa primeira parte aqui a gente vai trabalhar com a parte objetiva, depois eu vou postar aí também a parte discursiva, beleza? Bom, antes da gente iniciar a resolução, eu tenho que dar um breve aviso para vocês. Vai aparecer para vocês como sendo questão 16, questão 17, questão 18, questão 19 e questão 20. Galera, essa daí é a ordem que aparece lá no vestibular do PISM 3. Eu quis conservar a ordem original para que vocês não fiquem confusos na hora de prestar o vestibular em si, beleza? Tá na ordem original. Show de bola? Bom, agora sem mais delongas vamos iniciar aqui a resolução. Então vamos para a primeira questão. Ela diz o seguinte: determine a distância entre o centro da circunferência cuja equação é dada por x² menos 2x mais y² mais 6y menos 6 igual a 0 e a reta dada por 3y igual a menos 4x menos 1. Bom galera, uma questãozinha de geometria analítica, tá? No caso, a gente tem que determinar a distância entre o centro da circunferência e essa reta aí, que no caso foi dada aí a equação. Galera, uma questão relativamente tranquila, tá? Mas que pode gerar um pouco de confusão se você não tiver o domínio do conteúdo lá de equação da circunferência e tal. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente observa, essa equação aqui, galera, é a equação geral da circunferência. Para a gente determinar as coordenadas do centro, para a gente determinar o centro da circunferência, no caso, a gente tem que passar essa equação da equação geral para a equação reduzida. Bom, se a gente fosse pensar na equação reduzida, a gente teria o seguinte: x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Isso aqui tudo exatamente igual ao raio ao quadrado. Essa aqui a equação reduzida da circunferência. Bom, no caso, esse x0 e esse y0, no caso, indicam as coordenadas do centro da circunferência. Então, o centro da circunferência ele é dado basicamente por esse x0 e por esse y0 também. Beleza? Então, olha só, a gente vai ter que converter essa equação desse formato geral para esse formato reduzido. O formato geral, galera, é basicamente o formato reduzido após desenvolver aqui os produtos notáveis, beleza? Se a gente desenvolve esses dois produtos notáveis, a gente vai obter esse formato, beleza? Então, olha só, eu vou escrever essa equação geral aqui, ó. A equação geral, no caso, ó, a gente tem x² menos 2x mais y² mais 6y menos 6. Isso aqui tudo é igual a 0. Bom, galera, como essa equação geral é gerada a partir de produtos notáveis e tal, para a gente fazer com que essa equação geral volte para o seu formato normal, a gente vai ter que fazer um desmembramento de produtos notáveis. Bom, isso daí é o que a maioria dos professores, a maioria dos livros mandam você fazer, né? Poxa, faz o desmembramento que dá certo. Mas eu tenho uma solução muito mais fácil para esse tipo de situação, em que você tem que passar a equação geral para a equação reduzida. Olha só o que você vai fazer, presta atenção. Bom, a gente tem aqui o seguinte, a gente tem x² menos 2x mais y² mais 6y. Olha só, o menos 6 aqui, ó, é o único número que está sem incógnito. Então, o que você vai fazer com esse menos 6? Você vai isolar ele, vai colocar ele lá do outro lado. Vai ficar aqui ele positivo, beleza? Então, eu vou até apagar aqui e vou colocar para vocês, ó. Ó, eu vou apagar aqui, vou colocar já. Isso aqui tudo igual a 6. Tá, deixa eu apagar aqui para vocês. Deixa eu arrumar aqui. Beleza, ó. Coloca isso aqui tudo igual a 6. Beleza, agora olha só. Como a gente quer passar essa equação do formato geral para o formato reduzido, a gente vai ter que ter esse formato aqui. Então, ó, você já faz o seguinte, você vai colocar aqui x, você vai colocar aqui o quadrado, você vai colocar aqui mais, você vai colocar aqui ó, y, você vai colocar aqui ó, ao quadrado, e aqui você vai colocar o 6 que sobrou. Tá? O 6 que você isolou, ele fica aqui do outro lado. Tá? Agora, presta atenção. Essa parte aqui é o pulo do gato. Olha só, eu tenho x² menos 2x. Se a gente fosse pensar em produto notável, a gente teria um puta de um trabalho. Olha só que fácil, olha o que você vai ter que fazer. Você vai pegar basicamente o termo que acompanha o x, no caso é o menos 2, não é? Poxa, você pega esse termo aqui,
Divide ele por 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Coloca aqui menos 1. Aí, ó, você coloca aqui menos 1. Beleza? Primeira parte está pronta. Agora você vem aqui, ó, olha o termo que acompanha o y. Poxa, o termo que acompanha o y, no caso, é o 6. O que você vai fazer? Você vai dividir esse 6 por 2. Vai colocar aqui, ó, 6 dividido por 2 dá quanto? Dá 3. 3 o quê? 3 positivo, né? Então tá aqui. Agora, olha só, gente. Esse número que a gente colocou aqui, a gente vai ter que colocar ele aqui de novo. Como assim, gente? Olha só. Eu coloquei aqui menos 1 e coloquei aqui o 3. Bom, o número que a gente coloca aqui, tanto em x quanto em y, a gente vai ter que somar esse número aqui. Tá? Então a gente vai ter que somar esse número aqui. Só que a gente vai somar esses números elevados ao quadrado. Tá? Então eu vou somar aqui, ó, menos 1 ao quadrado. E também, ó, 3 ao quadrado. Beleza? Somando isso daqui tudo, ó, a gente vai ter, ó, 6. A gente vai ter 6 aqui mesmo, né? Deixa eu fazer aqui de novo. Ó, a gente vai ter aqui 6 mesmo. Ó, menos 1 ao quadrado dá 1. Vai ficar 6 mais 1 aqui, né? Bom, 3 ao quadrado dá 9. Coloca aqui o 9. Vai ficar 9 com 6. 9 com 6 dá 15. Com 1 dá 16. Então, o raio ao quadrado vale 16. Se a gente fosse pensar no raio, o raio valeria 4. Mas esse não é o foco da questão. Tá? Mas vamos escrever aqui a equação reduzida já. Ó. X menos 1 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado igual a 16. O 16, no caso, é o raio ao quadrado. Tá? Mas olha só. Agora a gente tem que prestar atenção no seguinte. Tá? Esse menos aqui, galera, é da fórmula. Tá? Então agora a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que, ó, marcar aqui, ó. A gente tem, ó, menos x0. Esse menos x0 vai ser exatamente igual a menos 1. Esse menos y0 vai ser exatamente igual a esse 3 aqui. Tá? Então, menos x0 exatamente igual a menos 1. Bom, como eu quero o valor de x0 no valor de menos x0, eu multiplico a igualdade por menos 1. Então, vai ficar x0 igual a 1. Tá? Então, já determinamos uma coordenada do centro da circunferência. Tá? Então, ó, a coordenada em x já determinei, vale 1. Agora, a coordenada em y, ó, o menos y0 é exatamente igual a 3. Como é que eu faço para determinar o y0? Poxa, eu quero o valor de y0, não de menos y0. Então, eu multiplico isso daqui por menos 1. Certo? Então, eu vou ter o seguinte, que o y0, no caso, vale menos 3. Tá? Então, as coordenadas do centro já estão preenchidas. Ó. 1 e menos 3. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui, porque eu vou precisar de um pouco mais de espaço. Tá? Se você não copiou, pausa aí, copia. Tá? Deixa eu arrumar aqui agora. Beleza, agora a gente já tem tudo que a gente precisa, gente. Olha só. Agora, olha só. A gente tem essa reta aqui, ó. Essa reta está escrita de uma forma um pouco peculiar. Ó, ela está escrita como sendo isso aqui, ó. 3y igual a menos 4x, ó, menos 1. Bom, se a gente for pensar na forma de distância entre ponto e reta, essa fórmula é assim, ó. Distância entre o ponto e a reta. Poxa, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter A vezes o x0 mais B vezes o y0 mais C, isso aqui tudo dividido pela raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Galera, isso aqui tudo em módulo, tá? Como assim em módulo, Eugênio? Galera, o resultado disso aqui necessariamente vai ser positivo, tá? Vamos lá. Então, ó, vou fazer o seguinte, vou passar, no caso, esse menos 4 para cá e vou passar esse menos 1 para cá também. A gente vai obter a equação no formato geral, tá? Porque a equação no formato geral é a que aparece aqui na fórmula, tá? Então, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter 3y mais 4x mais 1. Isso aqui é exatamente igual a 0. Beleza? Beleza, galera? Olha só. Essa equação, no caso, a equação geral da reta, ela é escrita
de uma maneira mais correta quando o x aparece primeiro, tá? Então a gente escreve assim, ó. A forma mais correta é essa aqui, ó. 4x mais 3y mais 1 igual a 0. Bom, essa fórmula aqui, ax0 mais by0 mais c, no caso, ó, o termo que acompanha o x, no caso, é o nosso a. Tá? Ele é o a. O termo que acompanha o y, no caso, é o b. Né? E o termo que está sozinho, no caso, é o c. Certo? Então, beleza. Agora vamos continuar com a resolução. Deixa eu descer um pouquinho. Então, olha só. Ó, já tinha ali um esboço que eu tinha feito. Eu tinha gravado essa resolução algumas horas atrás, só que deu problema na hora da edição. Então, eu estou tendo que gravar de novo, mas tudo bem. Então, olha só. Agora basta a gente substituir aqui. Então, vamos substituir. Tá? A distância entre o ponto e a reta vai ser, no caso, dada por o A, que no caso é 4, vezes o x0 no caso é esse 1, tá? E o y0 no caso é esse menos 3. Tá perfeito? Então 4 vezes o x0 no caso é 1. 4 vezes 1, mais o b, que no caso vale 3, multiplicado pelo y0. O y0 no caso vale menos 3. Bom, agora a gente coloca aqui o c no caso vale 1. Então a gente coloca aqui, ó, mais 1. Beleza? Agora dividido por raiz quadrada de a ao quadrado. O a ao quadrado no caso vai ser 4 ao quadrado. 4 ao quadrado mais o b ao quadrado no caso é 3. Então vai ser 3 ao quadrado. Né? Bom, isso aqui tudo em módulo, tá? Porque o resultado disso aqui necessariamente tem que ser positivo. Tá? Então vamos resolver a parte de cima. A parte de cima, resolvendo aqui, eu vou puxar uma seta em vermelho para a gente resolver isso aqui num cantinho. Ó. Parte de cima, ó, a gente vai ter 4 vezes 1 dá 4. Tá? A gente vai ter aqui, ó, isso aqui mais... Agora olha só. A gente tem 3 vezes menos 3. 3 vezes menos 3 dá menos 9. Né? Isso aqui tudo mais 1. Agora presta atenção, gente. Esse mais que está aqui fora multiplica esse menos que está aqui dentro. Produto de sinais diferentes, o resultado é negativo. Então a gente tem o seguinte, a gente tem 4 menos 9 mais 1. Quanto vai dar isso aqui? Poxa, soma 1 com 4, vai dar 5. 5 menos 9 dá menos 4. Então essa parte de cima aqui vale menos 4. Tá? Então vou colocar aqui em cima, menos 4. O numerador vale menos 4. Agora, olha só. A raiz quadrada de 4 ao quadrado dá quanto? Poxa, 4 ao quadrado dá 16. 3 ao quadrado dá quanto? Dá 9. Poxa, 16 com 9 dá quanto? Poxa, 16 com 9 dá 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, olha só. O resultado, isso aqui foi, no caso, o módulo de menos 4, que é o numerador, dividido por 5 aqui. Ó. Como o resultado ele é dado em módulo, o resultado tem que ser positivo, não existe distância negativa, certo? Então a gente considera apenas o número sem o sinal, então a distância entre o ponto e a reta, no caso aqui, é uma distância de 4 sobre 5. Ele não falou unidade, tá? Se fosse uma questão discursiva, você poderia colocar unidade de distância, tá? O D, o ponto D é unidade de distância, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, o gabarito, letra B. Beleza? Galera, eu só vou apagar aqui a lousa para eu resolver essa questãozinha aqui com vocês, tá? Beleza, galera? Vamos aqui então com a segunda questão. Ela diz o seguinte: o resto da divisão do polinômio p de x dada por x elevado na 10 menos 1 pelo polinômio q de x dado por x menos 2 elevado a 0,2 é... Então, galera, uma questão aí que envolve o teorema do resto. Tem uma aplicação bem tranquila, tá? Caso você não saiba o que é o teorema do resto, eu vou revisar esse conceito aqui com você. Olha só, galera, o teorema do resto é basicamente um teorema que diz basicamente o seguinte: se eu tenho um polinômio p de x e esse polinômio p de x ele tem um grau maior ou igual a 2, olha só, quando esse polinômio p de x é dividido, por exemplo, por um polinômio q de x dado por x menos a, o resto da divisão de p de x por q de x vai ser basicamente dado por p de a. É isso basicamente que diz o teorema do resto, tá? Se eu divido um polinômio p de x de grau maior ou igual a 2 por um polinômio de grau 1 no formato x menos a, né, o
resto da divisão vai ser basicamente P de A. Tá? Se a gente aplicar esse conceito aqui, a gente mata essa questão aí rapidinho. Então, a gente tem aqui no caso o polinômio P de x. O P de x, no caso, é dado basicamente por x elevado na 10 menos 1. Como a gente pode ver, o grau desse polinômio aí é 10. É um grau que é maior do que 2. Beleza. Depois a gente tem aqui o polinômio Q de x. O polinômio Q de x... Deixa eu escrever aqui, ó. O polinômio Q de x é dado basicamente, ó, por x menos 2 elevado a 0,2. Bom, vou fazer aqui uma ressalva rapidinho. Esse 0,2, galera, deixa eu colocar aqui no cantinho. Esse 0,2 é o mesmo que 2 dividido por 10, beleza? Isso aqui vai ser importante na hora da gente resolver a questão, tá? Então, vou até grifar aqui, ó. 0,2 é o mesmo que 2 dividido por 10. Bom, como a gente pode notar, a gente tem um polinômio P de x de grau maior do que 2, tá? Dividido por um polinômio de grau 1 no formato x menos a. Então, galera, olha só. No caso, o a vai ser esse 2 elevado a 0,2, tá? Então, o resto dessa divisão, no caso, vai ser dado por P de A, ou seja, ele vai ser dado basicamente por P de 2 elevado a 0,2. Tá? Então, para determinar o resto, né, deixa eu colocar esse direito aqui, ó. Ó, agora sim, tá? Então, para determinar o resto dessa divisão de polinômios, basicamente no lugar de x, eu vou colocar o 2 elevado a 0,2, beleza? Aí eu consigo calcular aí o resto dessa divisão, beleza? Então, olha só. O resto vai ser dado por P de 2 elevado a 0,2, tá? Então, no lugar do x, eu vou colocar esse 2 elevado a 0,2. Então, no lugar do x, eu coloco aqui, ó, 2 elevado a 0,2. 0,2 é o mesmo que 2 dividido por 10. Aí, beleza. No lugar de x, tu coloca o 2 elevado a 0,2. Ó, esse x está elevado a 10, tá? Isso aqui está sendo subtraído por 1. Agora, olha só, aplicando aquela propriedade de potenciação, potência de potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Quando eu multiplico 2 sobre 10 por 10, o que vai acontecer? O 10 que está multiplicando corta com o 10 que está dividindo, então vai ficar apenas 2. Tá? Então vai ficar 2 elevado ao quadrado aqui. Né? Então no final vai ficar 2 elevado ao quadrado menos 1. Ou seja, vai ficar 2 ao quadrado, 4. Menos 1 dá quanto? Dá 3. Então o resto dessa divisão, no caso, é 3. Tá? Agora, só lembrar desse teorema do resto aí que não tinha erro, não, tá? Uma questão relativamente tranquila. Beleza? Galera, vou apagar aqui a lousa, vou jogar a terceira questão. Beleza? Não sai daí. Beleza, galera? Vamos com a terceira questão. Então, olha só. A questão manda a gente considerar aqui duas retas, tá? Ó, eu vou considerar que essa primeira equação aqui é para uma certa reta 1, tá? Vou colocar aqui, ó, reta 1. Reta 1, no caso, ela é dada por y dado por 5x mais 8. Isso daqui é a equação da reta 1. Tá? Agora, para a reta 2, a gente tem o seguinte. Reta 2, a reta 2 é dada basicamente por y igual a menos 5x mais 8. Como a gente pode ver aqui, o formato de equação é a equação reduzida da reta. Então, vamos lá. Manda a gente considerar essas equações de reta aqui e pede para a gente marcar o que é correto. No caso, é correto afirmar que as retas são paralelas? Galera, olha só. A equação reduzida da reta é dada por y igual a mx mais n. Por que você está se colocando isso, Eugênio? Porque olha só, para a gente classificar retas em paralelas, perpendiculares ou concorrentes, a gente tem que levar em consideração, no caso, o coeficiente angular. O coeficiente angular é basicamente o termo que acompanha o x, tá? E esse coeficiente angular é basicamente igual à tangente do ângulo formado da direita para a esquerda, tá? Então, no caso, para a gente ter retas paralelas, qual é a condição necessária existente? Para a gente ter retas paralelas, os coeficientes angulares devem ser iguais. Como a gente pode notar, ó, o coeficiente angular da reta 1, no caso, é 5. O coeficiente angular da reta 2, no caso, é menos 5. Então, o coeficiente angular da reta 1 é diferente do coeficiente angular da reta 2. Tá? Então, elas não são paralelas, elas não podem ser paralelas, senão isso aqui já está errado. Tá?
Letra B, as retas são perpendiculares. Galera, a condição necessária existente para a gente ter retas perpendiculares é o produto dos coeficientes angulares dar menos 1. Então vamos pegar que o primeiro coeficiente angular, no caso, vale 5, né? O segundo coeficiente angular vale menos 5. Se eu multiplico 5 por menos 5, isso daqui não vai dar menos 1, isso aqui vai dar menos 25. Tá? Então, essas retas também não são perpendiculares. Tá? Então, a gente já pode eliminar isso aqui também, tá errado. Tá? Vamos lá. Letra C fala que o ponto 4 para x e 28 para y não pertence a nenhuma das retas. Bom, para a gente ver se esse ponto pertence ou não a uma das retas, o que a gente faz? A gente pega esse valor de x e substitui na lei de formação. Se o valor correspondente em y for 28, pertence à reta. Então, olha só. Vamos tentar com a reta 1, por exemplo. Vamos tentar com a reta 1. Tá? A reta 1 é dada por y igual a 5x mais 8. Tá? No lugar de x eu vou colocar 4. Se o resultado dessa soma for 28, esse ponto pertence à reta 1. Tá? Aí ele pertence a uma das retas que está fora. Tá? Então, olha só. No lugar de x eu vou colocar o 4. Se eu faço 5 vezes o 4, isso daqui vai dar 20. 20 mais 8 dá quanto? Dá 28. Então, ó, como a gente pode ver, quando eu substituí o 4, o valor correspondente foi 28. Então, esse ponto, ele necessariamente pertence à reta 1. Tá? Se ele pertence à reta 1, ele pertence a uma das retas. Então, essa aqui também já está fora. Tá? A letra D fala que o ponto 1 e 10 pertence a pelo menos uma das retas. Tá? Então, a condição necessária existente aqui é a seguinte. A gente vai substituir esse 1 aqui e a gente vai ter que encontrar 10 em uma das equações. Então, vamos ver aqui. Se eu substituir na reta 1, por exemplo, ó, se no lugar de x eu coloco 1, vou aproveitar o embalo aqui. Ó. Deixa eu descer um pouquinho. Eu acho que o espaço está bom. Tá? Vou tentar substituir aqui na reta 1. Reta 1 é dada por 5x mais 8. No lugar de x eu vou colocar 1. Então, no lugar de x eu coloco 1. 5 vezes 1 vai dar 5, né? Mais 8 dá 13. Então, esse ponto 1 para x, 10 para y não pertence à reta 1. Tá? Isso aqui vai dar 13. Ele não pertence à reta 1. Mas vamos ver se ele pertence à reta 2, por exemplo. Então, vamos lá. Se no lugar de x aqui eu coloco 1, vai ficar menos 5 multiplicado por 1, vai ficar menos 5. Menos 5 mais 8, isso daqui vai dar 3 positivo. Então, ó, esse ponto ó, também não pertence à reta 2. Por quê? Quando eu substituí o x por 1, troquei o x por 1, o resultado correspondente foi 3, não foi 10. Então, esse ponto também não pertence, no caso, à reta 2, nem à reta 1. Né? Então, cara, a única opção que sobrou, no caso, foi a letra E. Tá? As retas possuem pontos em comum? Possuem um ponto em comum? Possuem. Tá? No caso, foi a única que sobrou por eliminação, a gente consegue fazer isso. Tá? Mas olha só. O ponto 0 e 8 é comum às duas retas, porque olha só, se no lugar de x eu coloco o 0 aqui, ó, no lugar do x eu coloco o 0 aqui, vai ficar 0 multiplicado por 5, vai dar 0. 0 mais 8 dá 8. Então, a imagem correspondente vai ser 8. Tá perfeito. Se no lugar do x aqui eu coloco o 0, 0 multiplicado por menos 5 dá 0. 0 mais 8 dá 8. Tá vendo? Eles têm esse ponto. O ponto 0, 8 é o ponto que eles têm em comum. Beleza, galera? Então, gabarito aí, letra E. Galera, eu vou apagar aqui a lousa e vou já colocar aqui a quarta questão. Beleza? Não sai daí. Beleza, galera? Uma questãozinha de análise combinatória, tá? Ela diz o seguinte. Deixa eu arrumar aqui, ó. Tá. Em uma festa, havia 21 pessoas presentes. Ao chegarem, cumprimentaram com um aperto de mão uma única vez cada uma das outras pessoas. Quantos apertos de mão ocorreram ao todo? Galera, olha só. Vou passar para vocês aqui um macete para que muitas pessoas tenham dúvida, tá? Ó, o arranjo, ele é dado, ó, se eu tenho um arranjo de n termos tomados PAP, ó, o arranjo é dado basicamente pelo seguinte, ó, n fatorial dividido por n menos p fatorial. Tá? Isso aqui é o arranjo. A combinação é dada por combinação de n termos tomados PAP, ó, vai ser basicamente n fatorial. Ó, só que aqui eu vou ter o p fatorial multiplicando o n menos p fatorial. Eugênio, eu sempre me confundo qual que eu vou usar na hora de resolver exercício. Filho, presta atenção. A ordem importa? Arranjo. A ordem importa? Não, combinação. Tá? Guarda esse macete para a vida que tu não erra nenhuma questão de análise combinatória. Se a ordem importa, a gente vai ter um arranjo.
Tá? A ordem importa, você responde aham, arranjo. A ordem importa? Não. Então você responde combinação. Perfeito? Nesse caso aqui, galera, a ordem importa? A ordem que as pessoas se cumprimentam importa? Não. Então a gente vai usar uma combinação. Beleza? E olha só, como a gente sabe, o N é sempre maior do que o P. Tá? Então olha só, qual que vai ser o meu N? Poxa, quantas pessoas que estavam presentes na festa? Poxa, 21 pessoas, né, Eugênio? Poxa, verdade, 21. Tá. No caso, qual vai ser o meu P? Galera, presta atenção. Para ter um aperto de mão, quantas pessoas precisam existir na ação? Poxa, 2, né? Então, esse P aqui no caso vai valer 2. Então, basicamente, a gente vai ter que realizar uma combinação de 21 termos tomados 2 a 2. Tá? 21. Então, vamos lá. Substituindo aqui, ó, tu vai ter o 21 fatorial aqui em cima. Aqui tu vai ter o 2 fatorial multiplicando 21 menos 2 fatorial. Tá? Bom, vai ficar aqui em cima 21 fatorial. Isso aqui dividido por 2 fatorial multiplicado por 21 menos 2, isso daqui dá 19. 19 fatorial. Bom, como é que a gente vai simplificar isso daqui? Olha só, como a gente sabe, o fatorial é basicamente, né, o produto de um número por seus antecessores até chegar no 1. Né? Então, eu posso escrever, no caso, esse 21 fatorial como sendo 21 vezes 20 vezes 19 fatorial. Posso parar por aqui? Posso parar por aqui. Tá? Esse 2 fatorial, no caso, vale 2. Tá? Aqui eu tenho 19 fatorial multiplicando e tenho 19 fatorial dividindo. Então, eu posso cortar esse 19 fatorial com esse 19 fatorial. Olha só. Agora, eu tenho o seguinte. Eu tenho 20 aqui e tenho 2 aqui. Eu posso simplificar por 2 aqui, por 2 aqui. 2 dividido por 2 dá 1. 20 dividido por 2 dá 10. 10 vezes 21 dá 210. Tá? Então, quantos apertos de mão ocorreram ao todo? No total, ocorreram 210 apertos de mão. Bom, não se esqueçam desse macete que eu passei para vocês, tá? Sabendo esse macetinho, vocês matam várias questões de análise combinatória. Eu, particularmente, não errava nenhuma questão quando eu usava essa ideia aí, tá? A ordem importa, aham, arranjo. A ordem importa, não, combinação. Guarda isso daí que você vai ficar tranquilo. Beleza? Galera, agora eu vou apagar aqui a lousa para a gente resolver a última questão. Beleza? Não sai daí. Beleza, galera? Lousa apagada. Vamos resolver aqui a última questão. Uma questão de sistema linear que deixou muita gente com uma pulga atrás da orelha, muita gente com dúvida. Essa questão, na minha opinião, acho que ela foi a mais difícil da prova objetiva do PISM de 2017, né, no PISM 3. Na minha opinião, essa daí foi a mais chatinha. Olha só, ó, considere o sistema a seguir. A gente tem aqui um sistema 3x3, tá? A gente tem, no caso, aí 3 incógnitas, tá? Tem incógnita x, y e z. Bom, é correto afirmar que... Então, galera, olha só. Essa questão, ela basicamente trabalha com estudo de sistema 3x3, discussão de sistemas 3x3. Como é que eu discuto um sistema? Galera, discutir um sistema é basicamente dizer se esse sistema ele vai ser possível, se ele vai ser impossível, ou se ele vai ser possível determinado. Tá? A gente tem basicamente 3 classificações para sistemas. A gente tem o sistema possível indeterminado, o sistema possível determinado e o sistema impossível. O sistema possível indeterminado, ele tem um número infinito de soluções, tá? A gente não consegue escrever todas, tá? Tem um número infinito de soluções. Agora, o sistema possível determinado, ele tem um número N de soluções, ele tem um número que a gente consegue determinar de soluções, tá? Agora, o sistema impossível, ele não tem solução, tá? Ele não tem solução, esse sistema impossível, tá? Beleza? Bom, agora vamos lá. Como é que a gente faz para estudar o sinal, né? Para discutir um sistema 3x3? Olha só, galera. Esse sistema, no caso, eu vou escrever ele aqui embaixo para a gente ter uma noção, tá? Ó, a gente tem x mais 3y mais z igual a 0 aqui na primeira linha. Depois a gente tem 2x mais não, é menos y ali. Por sorte eu vi. Menos y mais z igual a 0. Depois a gente tem aqui, ó, x menos 4y.
E a gente tem aqui um 0 multiplicando z. Por que você vai colocar o 0 multiplicando z, Eugênio? Porque a gente vai precisar disso daqui a pouco. 0 multiplicando z vai dar 0, mas eu preciso evidenciar isso daí porque a gente vai usar isso daqui a pouco. Galera, para a gente discutir um sistema, né, a gente vai basicamente utilizar aqui, ó, os coeficientes das incógnitas. Utilizando esses coeficientes, a gente vai basicamente efetuar aqui um determinante, utilizar aquela regrinha de Sarros, tá? Bem tranquilinha, né? Utilizando essa regra de Sarros, a gente consegue discutir o sistema, tá? Se o determinante dos coeficientes for, no caso, igual a 0, esse sistema ele pode ser impossível ou possível e indeterminado. Agora, se o determinante ele é diferente de 0, no caso, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter um sistema possível e determinado. Beleza? Então essa aqui é a ideia. Vamos fazer com o determinante? Vamos. Então, ó, quando não aparece nada aqui, ó, significa que é 1. Então a gente tem 1 aqui, 3 aqui, aqui a gente tem 1, né? Coeficiente de x é 1, coeficiente de y é 1, perdão, coeficiente de x é 1, coeficiente de y é 3, coeficiente de z também é 1. Coeficiente de x no caso aqui é 2, coeficiente de y no caso é menos 1, coeficiente de z é 1. Agora, coeficiente de x, 1 de novo, coeficiente de y no caso é menos 4, e o coeficiente de z, que no caso não apareceu nada, significa que o z está multiplicado por 0, então aqui é 0. Como é que a gente efetua a regra de Sarros? Poxa, você vai fazer o seguinte, vou fazer aqui bonitinho para não ficar nada zoado, tá? Deixa eu escrever aqui, vou até trocar de cor, tá? Vou colocar aqui certinho, ó. A gente coloca aqui os barretinhos, tá? Esse barretinho aí para indicar determinante, tá? Eu vou repetir a primeira e a segunda coluna, então vou repetir aqui, ó, 1, 2, 1, vou repetir aqui, ó, 3, menos 1, menos 4, é assim que efetuar a regra de Sarros, tá? Eu repito a primeira e a segunda coluna aqui do lado. Agora o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai, ó, traçar diagonais, tá? Vou traçar com cores diferentes aqui. Vou traçar com uma mesma cor para a direita, para um lado, uma mesma cor para a direita e uma outra cor para a esquerda, tá? Então, olha só. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, deu uma bugada aqui, gente, perdão. Tá? Então, beleza? Agora a gente coloca aqui, ó, essas setas aqui também. Vou colocar aqui em uma outra cor, em rosa, para destacar um pouco. Tá? Então, rosa aqui. Tá? Tá, agora eu vou colocar uma outra aqui. Agora a gente consegue efetuar aqui. Galera, olha só. O determinante pela regra de Sarros é dado basicamente pelo seguinte. O determinante, ó, ele vai ser dado basicamente pelo somatório dos números à direita menos o somatório dos números à esquerda. Tá? A gente costuma escrever direita menos esquerda. Tá? Porque a gente entende que é uma soma da direita menos a soma da esquerda. Show de bola? Então, ó, essas setas aqui elas vão indicar uma multiplicação. Tá? Então, olha só. Deixa eu trocar aqui a cor. Vamos lá. 1 vezes 2, isso daqui dá 2, vezes menos 4, isso daqui dá menos 8. Tá. Agora vamos lá. 3 vezes 1 dá 3. Vezes 1 continua dando 3. Beleza. Agora, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 vezes 0 dá 0. Agora, olha só. 3 vezes 2 dá 6. Vezes 0 dá 0. Vamos lá. 1 vezes 1 dá 1. Né? Vezes menos 4 dá menos 4. Vamos lá. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Vezes 1 dá menos 1 de novo. Tá? Então a gente vai ter que somar a direita com a gente vai ter que somar todos os termos aqui da direita e depois somar todos os termos aqui da esquerda. Tá? Somando aqui os termos da direita, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter menos 8 mais 3. Menos 8 mais 3, isso daqui vai dar menos 5. Então, o somatório dos termos da direita dá menos 5. Tá, deixa eu escrever de novo. O somatório dos termos da direita dá menos 5. Tá, menos. Agora, o somatório dos termos da esquerda, a gente vai ter menos 4, menos 1. Isso aqui vai dar menos 5. Tá? Então, ó, o somatório dos termos da esquerda dá menos 5. Ah, agora olha só, filho. Ficou menos aqui, menos aqui. O menos que está aqui fora multiplica o menos que está aqui dentro. Então, vai ficar menos 5. Menos com menos dá mais, né? Então, vai ficar aqui o menos 5 mais 5. Isso aqui vai dar 0. Então, olha só, galera, o nosso determinante ele foi nulo. Então, olha só. Se o determinante ele é nulo, o sistema ele é impossível ou possível indeterminado. Tá? Então, olha só, a gente já mata a questão aqui, filho. Olha só, matamos a questão
aqui. Tá? Então, olha só. O sistema ele é possível e determinado? Não, para ele ser possível e determinado, o determinante tem que ser diferente de zero. Tá? Ele vai ser impossível ou possível e indeterminado. Vamos lá. Olha só, galera. Existem algumas soluções aqui. Tá? Mas olha só. A gente já pode, antes da gente ver aqui se vai ser indeterminado ou possível e indeterminado, vamos pensar aqui um pouquinho. Ó, olha só, gente. Quando o determinante é nulo, acontece isso. Ou o sistema ele vai ser impossível, ou seja, não vai ter solução, ou ele vai ser possível e indeterminado. Se ele é possível e indeterminado, ele vai ter um número infinito de soluções. A gente não consegue escrever todas essas soluções, tá? Por isso que a gente chama de sistema possível, ele tem solução, só que são infinitas. A gente não consegue determinar. O número de soluções ele é indeterminável. Beleza? Então, ó, única solução do sistema, única solução do sistema, única solução do sistema. Galera, esse sistema aqui no caso, ele não vai ter uma única solução nem a pau, tá? Não pode ter uma única solução, tá? Se no caso ele tivesse uma única solução, ele seria um sistema possível e determinado, o que não acontece. Tá? A condição necessária para a gente ter uma única solução é a gente ter um sistema possível e determinado. Então a gente elimina praticamente tudo, só sobrou a letra D. Ó, o sistema ele é impossível. Perfeito. Está dentro dos conformes. Determinante nulo é uma opção possível. Tá? Então o gabarito aqui, ó, letra D de Deus abençoe as nossas vidas. Bom, galera, dessa forma a gente encerra mais um gabarito comentado. Espero que vocês tenham gostado e sobretudo entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aí no ícone de comentários do YouTube. Ou se vocês quiserem ter um contato direto comigo, olha aí na descrição que tem o meu Instagram, o Instagram do meu curso. Aí você pode tirar dúvida e tal, pode mandar lá que a gente responde na medida do possível. Bom, basicamente foi isso. Espero que vocês tenham gostado, sobretudo entendido. É isso, valeu, fiquem com Deus. E não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação. Tamo juntão.